Bom dia a todos, boa noite a todos. Desculpa, o Marco já me corrigiu lá na sala. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É com muita gratidão que nos reunimos hoje, nessa sexta-feira super quente, né? Para recebermos um amigo, companheiro nosso de jornada. Nós estávamos batendo papo aqui dos anos 90 ainda, né? Então é muito tempo atrás para muita gente. É o Ricardo Cabral Miranda, lá do Allan Kardec. Todo mundo conhece, a maioria já conhece, né? Grande amigo da casa, muito querido por todos nós. Ele é de Birigui, o marido da Regina, né? Regina, muito querida também, muito conhecida por nós, atuante no meio espírita, trabalhadora como o Ricardo. E Ricardo, o que ele me disse aqui? Que ele está aposentado agora? Aposentado do trabalho, não do centro. Agora que nós trabalhamos muito mais, não é mesmo, Ricardo? Mas trabalha em quê? Ele é palestrante, é dirigente de grupo mediúnico, é o vice-diretor da casa, é uma série de coisas. Nós nunca paramos de trabalhar com a graça de Deus, não é mesmo? Eu estava lendo a mensagem aqui, um pouco antes de entrar, fala assim: quem move as mãos no serviço foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia é senda da perfeição. E é mesmo. Muitas vezes, só o trabalho cura diversas maleitas, mazelas da vida, a tão temida depressão, não é mesmo? Então, vamos trabalhar, vamos atuar no nosso meio, vamos ajudar o próximo. É com grata satisfação que nós trazemos aqui hoje o Ricardo com o tema Código Penal da Vida Futura, Entendendo a Vida. E antes, né, de eu dar a palavra, passar a palavra para o Ricardo, eu prometi que eu seria bem rapidinha aqui. Todos vocês já estão com o copo de água do lado da mesa ou do lado de onde vocês estiverem ouvindo a palestra, para que ele seja fluidificado e para que nós venhamos a tomá-lo no final da palestra. Vamos nos harmonizar, então? Vamos fazer uma prece? Vamos fechar os olhos, ou aqueles que preferirem deixar os olhos abertos, não tem problema. O importante é a sintonia de pensamento. Mas vamos elevar os pensamentos a Deus Pai, ao nosso mestre e amigo Jesus. Agradecermos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome. Agradecermos por esta encarnação bendita que nos ajuda a resgatar tantos erros do passado e a progredir sempre. Nós pedimos, ó Pai, que ilumine o nosso irmão Ricardo, que será o palestrante desta noite, que ele seja intuído a nos passar da melhor maneira possível o que ele preparou para nós. Pedimos, ó Pai, esteja conosco sempre, ouça as nossas súplicas, mas nos atenda conforme a nossa necessidade. Mas esteja caminhando conosco nesta caminhada, nos apoiando, nos amparando em nossas quedas e nos ajudando quando nós estamos em dúvida. Obrigado, ó Pai amado, por podermos contar com a espiritualidade hoje e sempre. Que assim seja. Eu vou chamar o Ricardo agora, né? Para nós podermos não. É ele que vai falar e eu estarei fora, né, Ricardo? Seja Tudo muito bem? bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado Seja mesmo. Muito bem-vindo. A casa é toda sua. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu estarei fora agora, mas vou estar acompanhando pelo celular. Você fica muito à vontade, o Marcos estará aqui acompanhando. Seja bem-vindo. Minha gratidão pela oportunidade, viu? Vocês sabem o quanto que é importante a gente trabalhar, né? A gente agradece muito todas as oportunidades e não tem uma vez que a gente não vai falar que não dá um friozinho na barriga. E sempre a gente tem por conta da responsabilidade. Então, obrigado pela confiança, pela oportunidade do trabalho, o Marco, a Cássia, essa casa espírita que tem uma importância muito grande na minha vida e na vida da cidade também, né? Muita gratidão pela oportunidade.
Hoje, a gente preparou um estudo em decorrência das pandemias, em decorrência do comportamento que a gente tem experimentado, ou melhor, assistido, diante das pandemias e diante do isolamento, tem nos feito refletir muito sobre o nosso equilíbrio, sobre as leis divinas, sobre penas, sobre resgate, sobre um monte de outras situações que nos acomete. Esse tema, Código Penal da Vida Futura, ele faz parte do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Esse capítulo 7 do livro Céu e Inferno, o Céu e Inferno também Kardec denominou como a regra, a justiça divina, né? Então, ali ele traz questões muito importantes e significativas para a época e também para a atualidade, falando sobre a morte, sobre o céu, sobre o inferno, enfim, trazendo orientações didáticas, né? O livro Céu e Inferno é a quarta obra, né, da série Kardec, da série da doutrina espírita. E ele não é muito estudado, até mesmo no meio espírita, né? Mas é um livro muito didático. E se a gente prestar atenção, nós podemos perceber a ligação que cada obra de Kardec, da codificação, a ligação, o liame, o entrelaçamento das lições, das dicas, das orientações de como nós estamos, como nós devemos nos comportar para que possamos ser melhores e evoluirmos, que nós estamos fadados a este destino da felicidade, da evolução, mas passa por um processo de burilamento, que é a reencarnação, que é a vida, e a gente vai descobrindo, Kardec traz para a gente enfoques que nos responsabiliza por tudo aquilo que nos acomete. Nós somos os responsáveis. Então, a gente até ficou meio acanhado de falar a princípio, porque quando a gente foi ver, eu até comentei com um amigo nosso, Celso Vital, que é um amigo muito especial, inclusive ele falou sobre esse tema numa outra ocasião, e eu falei, caramba, cada um tem um enfoque. Aí eu fui verificar outros palestrantes e encontrei assim nomes, né, incríveis. Eu falei, nossa, será que eu vou adiante, né? Aí depois, refletindo, eu falei, não, cada um tem um aspecto, uma visão, e eu vou colocar meu dedinho aí. Então, com muita humildade, eu trago nesta noite os meus estudos sobre esta questão. E faço isso porque a gente tem notado, no meio em que a gente vive, pessoas que passam por situações de desespero, tragédias acontecendo o tempo todo. E eu repito, eu não estou me referindo somente à pandemia do Covid, né? Existem outras tragédias acontecendo muito frequentemente e bem ao nosso redor. Por exemplo, o suicídio. O suicídio é uma pandemia e tem acabado com muitas vidas materiais, né? Porque nós acabamos com a vida material, mas a vida prossegue. Nós somos espíritos, né? E daí, esses irmãos em estado de desespero, que querem acabar com a sua dor, acaba ampliando, aumentando o sofrimento, porque quando se dá conta, está no plano espiritual, com as mesmas dores, porque as dores que a gente sente aqui na matéria, no corpo físico, que são dores morais, né?
a gente também sente no plano espiritual, que também nos acompanham por serem dores morais, né? E que é realmente muito preocupante. Então, tanto é que a OMS define que é uma pandemia mesmo. A cada 40 segundos, no mundo todo, uma pessoa se suicida. E temos outras situações que nos preocupam. E quando acontece isto, e algumas pessoas nos procuram, a casa que a gente atua, ou em outras circunstâncias, perguntando por quê? Por que comigo? Mas por que com a minha família? Por que meu filho? Por que se eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém? Se eu sou uma pessoa cumpridora dos meus deveres? Aonde está a justiça de Deus? Aonde está a justiça divina que permite que tal dor passe e aconteça comigo? E para responder essas perguntas, nós temos que nos preparar, nós temos que estudar um pouco mais. Aliás, os espíritas precisam estudar um pouco mais para poder ser convincente. Veja só, Kardec foi muito pedagógico e didático. Ele coloca as coisas assim, bem direta e reta, de uma forma que nós entendemos. E aí a gente vê que aquela questão 615 do Livro dos Espíritos, que diz aí, que 615 não, 621, que de onde está escrita a lei de Deus, né? Na nossa consciência, é lá que ela está escrita. Então, se você verificar, você vai entender, vai saber que algumas coisas que você realiza não são adequadas e que repercute em dores adiante. Por que será? Então, nesse trecho, nesse capítulo 7 da obra Céu e Inferno, nós temos ali um código, né? E aí a Cássia até brincou comigo, Código Penal tem tudo a ver comigo, né? Porque trabalhei no fórum muitos anos, estudei, sou formado em Direito e tudo mais. E aí eu até pensei, agora que ela falou isso, falou assim, o Código Penal aqui da matéria, ele não diz que pune, mas ele descreve um tipo, uma conduta, né? Por exemplo, a lesão corporal, né? Lesionar alguém. Ele descreveu uma conduta. E aí, logo abaixo, ele diz pena. Qual que é a pena? E descreve a pena. O Kardec, ele faz mais ou menos igual. Ele mostra para a gente que, se continuarmos com as nossas imperfeições, teremos consequências. Então, quais seriam essas consequências? E nesse Código Penal da Vida Futura, nós conseguimos entender. E aí a gente se remete, quando a gente começa a estudar este livro, a gente lembra de outras situações que falam basicamente as mesmas coisas. E é muito interessante você descobrir que tudo está interligado nessa doutrina e que tudo leva para o mesmo local de conhecimento e de preparo para uma evolução. Então, passa pelo intelecto, e a nós temos a obrigação de começarmos a prestar atenção e estudar um pouco mais. Nesse capítulo 7, começa assim. Nós acho que já ouvimos falar sobre isso. Indagado a ele sobre a carne é fraca. O item primeiro desse capítulo 7 falando sobre a questão de que a carne é fraca, referindo-se à matéria. E aí Kardec, didaticamente e diretamente, responde assim, que a carne é fraca porque o espírito é fraco. Ponto. Dá para entender isso? Então, onde nós temos que começar a corrigir as fraquezas, as imperfeições que a gente possui? No espírito. Tanto é que, se a gente prestar atenção, depois eu vou falar sobre isso um pouquinho mais, nós temos na escala espiritual 3 escalas, né? Dos espíritos imperfeitos, né? Não é isso? Espíritos imperfeitos, que se prendem mais à matéria,
São aqueles espíritos mais apegados, que é a terceira ordem, que são os espíritos que a matéria se sobrepõe. Nós temos a segunda ordem, que são dos espíritos bons, e a primeira ordem dos espíritos puros. Mas a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas para falar sobre essa questão, a gente precisa entender o que Kardec traz neste capítulo, o Código Penal da Vida Futura. E ele é bem direto. Ele diz assim, para aquelas pessoas que se perguntam, ou para que a gente possa entender e depois fazer ligações. Ele diz assim, aliás, o Código Penal da Vida Futura, perdão, retomar de novo, são 33 itens, o Código Penal da Vida Futura. E ele é tão didático que ele vai dizendo todos os itens até o 32. E no 33º, ele faz uma recapitulação, um resumo, tipo assim, vocês entenderam? Vocês entenderam este capítulo? E eu fico assim, vamos dizer, apaixonado por essa didática dele. Mas vejam só, nós não temos tempo para tudo isso. Nós não iremos estudar os 33 itens deste capítulo do Código Penal da Vida Futura. Nós vamos pegar alguns para que a gente possa trabalhar em cima disso, dando enfoque. Até porque outros já deram outras visões, né? Então, vamos começar de trás para frente? Vamos lá no capítulo 33, o que Kardec quis resumir, o que ele quis trazer para a gente. Quer ver? Ele fala assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ler para não ser injusto aqui. 33. E depois nós voltamos lá para fazer outras abordagens. Ele diz assim, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 princípios. Bom, ele já está abordando que há diversidade de gêneros e graus de sofrimento, que, portanto, nós todos não somos iguais no aspecto de desenvolvimento. Por que será? Porque depende basicamente de cada um de nós. Depende da compreensão da lição, da assimilação das dores, né? da assimilação do amor. Porque é muito melhor ir pelo amor. O amor seria Cristo te dando a mão e falando, ei, eu estou aqui, calma, eu vou estar aqui do seu lado. Eu não vou fazer por você, mas eu estou junto com você. E aí a gente se sente confortado. Muitas vezes a gente não assimila. E quando a gente não assimila, aí vem a dor. A doutora dor. Tipo um lutador de Muay Thai dando uma voadora em você. Você não aprendeu com a mão divina, com a mão de Cristo, você vai sentir a dor para poder assimilar. E cada um na proporção das suas imperfeições. E Kardec aborda muito bem isso, porque as imperfeições, você vai ter felicidade, gozo, ou infelicidade, de acordo com suas imperfeições. Tudo decorre daí, das imperfeições que nós ainda temos. E aí ele diz assim, nesse resumo dos 3 princípios que ele traz. O primeiro dele, o sofrimento é inerente à imperfeição. Ele diz logo de cara, o sofrimento é inerente à imperfeição. Quer dizer que inerente, né? Inerente é que pertence a, faz parte, integra. Então, quer dizer que se a gente sofre, é só porque somos imperfeitos. E isto não é uma pergunta, é uma afirmação. Nós sofremos por conta das nossas imperfeições. E aí eu disse para vocês, aí a gente pode viajar
com a codificação e ir lá para a questão 100 do Livro dos Espíritos, que fala e aborda as categorias, né, dos espíritos. E começa com a terceira ordem dos espíritos, que esta é a mais frequente aqui num plano como este nosso, a dos espíritos imperfeitos. Nós, e Kardec ali complementa dizendo assim, que esta categoria, né, tem caracteres de uma forma geral, né? Diz assim, predominância da matéria sobre o espírito. Como assim, predominância da matéria sobre o espírito? Nós somos espíritos que estamos agora na matéria. E essa postura nossa de deixar predominar a matéria sobre o espírito nos traz dissabores, conflitos e dificuldades. O que a gente pode entender como deixar a matéria predominar? Quais são os nossos maiores defeitos aqui na Terra? Que a gente pode falar de uma forma generalizada. Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, nós ainda temos resquícios, né? Já estamos melhorando, mas nós temos resquício de egoísmo, alguns mais e outros menos, e outras circunstâncias mais que nos remete à dor, e que denomina e caracteriza plenamente como uma imperfeição. Isso é fato. E aí, essa é a categoria predominante na Terra, na atualidade, mas não numa totalidade, porque nós temos uma galerinha vindo para cá, para uma recuperação, né, de reencarnatória, porque nós estamos num processo de modificação de planeta. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, Jesus, na administração desse planeta, buscando auxiliar esta modificação, permite, nesse momento, a reencarnação dessa galerinha lá do alto, que Deus permitiu, que vem para cá na carne, como uma tentativa de recuperar-se, tendo oportunidades. E aí a gente se depara com algumas situações que nos chocam, que nos entristecem e muitas vezes nos contaminam. Então, por isso que a gente precisa estudar para alimentar o intelecto, fortalecendo o entendimento, e depois desse fortalecimento, nós temos que exercitar isso tudo que a gente aprendeu, colocando no nosso dia a dia, colocando em prática, fazendo o bem, prática do bem, né? E isso é muito real, né, na nossa existência. Então, essa galerinha vem para cá para tentar ter uma nova oportunidade pela bondade divina. E aí, esse pessoal que vem, ele tem essa oportunidade, e se não se reenquadrar, se não se recuperar, vai para outros lugares, porque o nosso planeta está andando. E se a gente não mudar, se a gente não mudar de fase, no caso de categoria, né, porque cada categoria tem várias outras subcategorias, que não dá para a gente falar agora porque não é o tema. E então, seria para outra ocasião. E aí vem a segunda ordem dos espíritos, que são os espíritos bons, aonde hoje a gente nota bastante predominância, né? Esses espíritos bons têm como característica a predominância do espírito sobre a matéria. Então, isso quer dizer o quê? Que aquelas sensações, aquela busca de prazeres que o espírito da categoria, da classe, da ordem terceira, que são os espíritos imperfeitos, impuros, estes espíritos, eles
se deixam levar pelas sensações da matéria, esquecendo os compromissos espirituais assumidos no plano espiritual. Então vem para cá, se transforma num grande absorvidor dos prazeres da matéria, esquecendo o verdadeiro sentido da sua própria reencarnação. E isso tem se repetido por muitas vezes, né? Mas Deus não vai desamparar, porque não vai ficar uma das suas ovelhas, um dos seus filhos, sem o amparo. Nada, ninguém ficará para trás. Então, nessa categoria segunda, dos espíritos bons, há o desejo do bem já. Né? E esse desejo já demonstra um adiantamento, né? Tem um alcance assim, significativo, muito, muito, muito importante. E nessa categoria dos espíritos imperfeitos, voltando só um pouquinho, a gente deixa, não tem esse desejo do bem, tem o desejo de procurar proporcionar bens para você, prazeres para você mesmo. Então, a gente já percebe hoje, nesse nosso mundo, pessoas que caminham para esse sentido. E os outros, a outra categoria, é a categoria dos espíritos perfeitos, espíritos puros. Né? Estes espíritos puros, a gente tem a predominância total, predominância absoluta do espírito sobre a matéria. Estes espíritos são puros, eles não se prendem jamais à matéria. Então, a gente pode perceber, quando a gente fala desses espíritos puros, quem que a gente lembra, gente? De quem a gente lembra? Nós lembramos de Jesus, né? Porque quem de nós aguentaria tapa na cara, ficar dias sem comer e sem beber, colocarem uma coroa de espinho, carregar sua própria cruz enquanto estava fraco, e mesmo depois de pregada a cruz, com as mãos e os pés pregados com pregos, ainda pede: Pai, perdoa, perdoa, eles não sabem o que fazem. Este é o exemplo máximo de espírito puro, distante da matéria. Bem diferente da gente, né? Porque se a gente tá assim, com aquela unha encravada, fraterna, querida, e alguém de repente pisa ali, será que a gente vai falar assim: Pai, perdoa, ele não viu a minha unha encravada? Será que nós vamos conseguir? Ou então, quando você receber uma fechada no trânsito, você vai falar assim para a pessoa: vai com Deus, eu te perdoo, Deus, perdoa esse moço, perdoa esta pessoa. Então, é só para a gente ter, didaticamente, a proporção, o quanto que a gente precisa se desprender da matéria ainda. Né? Então, a imperfeição, voltando para o Código Penal da Vida Futura, é que nos causa maiores dissabores. E Kardec, nesse capítulo 7, ele traz, logo de cara, uma colocação muito importante que remete à responsabilidade para nós. Porque ele diz assim: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então ele diz que a alma ou o espírito, né? Aqui ele já faz uma divisão: a alma como encarnado ou o espírito, mesmo no plano espiritual, nos dois âmbitos, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado, infeliz, é inerente ao seu grau de pureza ou imperfeição.
Ou seja, a gente de novo está vendo o inerente, ou seja, pertence a aqueles que não conseguiram corrigir as suas imperfeições. Então, a felicidade nossa depende única e exclusivamente da assimilação das leis divinas. E aí, onde que estão escritas essas leis divinas? Na nossa consciência. E Kardec reforça nesse trecho, na nossa consciência está escrito. E isso tudo é preciso entender para que a gente possa prosseguir. E aí, nessa questão 621, aproveitando, podem alguém indagar assim, poxa, mas se está escrito na nossa consciência, por que teve que mandar outras pessoas? Pelo amor divino, mas ele fez essa pergunta também na questão 621 do livro dos Espíritos. Ele diz assim, que visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ou seja, que necessidade tinha que ter o Evangelho, tinha que ter a Bíblia, tinha que vir Jesus, tinha que vir Paulo, tinha que vir Pedro, enfim, Kardec, Francisco Xavier, enfim, todos, Madre Teresa de Calcutá. Que necessidade tinha? Se está na consciência. E os espíritos superiores responderam o quê? Ele a esquecera. Ele quem? Os espíritos reencarnados. Ele a esquecera e desprezara. Quis então que Deus lhe fosse lembrada. Então, olha só a misericórdia. Ele deixa dentro de nós, faz parte da nossa consciência, mas mesmo assim, para aguçá-la, para nos dar oportunidade de progresso, nos oportuniza deixando estas mensagens para, como um professor bondoso, você se lembra desse texto, dessa tarefa que você tem que fazer, e assim é Deus na sua infinita misericórdia. E aí, dando sequência, o Kardec, no item sequencial desse capítulo 7, diz assim, que a completa felicidade prende-se à perfeição. Então, você quer ser feliz? Corrija suas imperfeições. Aonde que eu vou enxergar essas imperfeições? Espera lá que você já vai entender. Então, a completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de alegrias. Toda imperfeição é, portanto, causa de sofrimentos, de privação de alegrias. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo, de alegria e atenua o sofrimento. Então, corrigir as nossas imperfeições. Poxa vida, mas isso é muito difícil. E foi difícil para muitos. Lembra de Paulo de Tarso, que falou, se a gente fosse como ele, né? A hora que se deparasse com uma situação muito difícil, olhasse para o alto, imaginando Jesus ali, dissesse, o que queres que eu faça? Mas não. A gente, numa situação difícil, me ajuda a sair dessa situação. Me ajuda, me tira desse mar de sofrimento. Esperamos que os outros façam isso. Assim como nós, espíritas, muitas vezes estamos esperando que os espíritos superiores façam por nós aquilo que seria tarefa nossa. E é preciso que a gente entenda isso para que a gente possa mudar. Mudar aqui dentro o espírito que comanda essa matéria, deixar o espírito sobrepor, predominar sobre a matéria. O espírito, ele clama caridade, amor, benevolência, fraternidade, perdão. Quando a gente consegue juntar estas qualidades, quando a gente consegue entender e exercitar isto, a nossa felicidade é inestimável, indescritível. Muitos podem falar, mas você está sendo enganado muitas vezes, estão te passando para trás.
Quantas lições nós recebemos de que é melhor você ser passado para trás do que passar alguém para trás? Porque quando você está passando, sendo passado para trás, talvez esteja pagando algo que fez de errado. Enquanto que quando você está enganando, você está conseguindo se endividar mais ainda. Então, quando a gente consegue entender esta situação que não é complexa, porque Kardec simplifica a situação, ele continua ainda dizendo simplificadamente: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma única só qualidade boa que não seja fonte de alegrias. A soma das penas da gente, né, vamos supor, a soma de nossas penas, das nossas dívidas, é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, das alegrias, proporcionada à das qualidades. Então existe a balança. O que está pesando mais? Como que eu tenho me comportado? O que eu tenho feito? Ou como que eu tenho feito? Como que eu tenho agido? São situações de responsabilidade individual, né? E isso é trabalho pessoal, tá bom? Continuando ainda, ele diz assim, nesse mesmo capítulo muito didático, independente do sofrimento, da imperfeição, independente desse sofrimento, da imperfeição, como o gozo da alegria, da perfeição, como a alegria da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio. Então, nós trazemos isso para nós, onde quer que nos encontremos. E aí ele fala sobre uma questão muito interessante, que é essa do umbral, do céu e do inferno. O umbral para nós espíritas, mas céu e inferno, que ainda predomina entendimento até hoje. Então, essas características de imperfeição que causa sofrimento e correção das imperfeições que causa alegria, né? Onde quer que a gente esteja, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito, lá estará o que nós estamos conquistando, ou que estamos confeccionando em nós. Então aí ele conclui que o inferno, isso lá, 1864, 1865, ele diz que onde predominavam outras religiões, ele diz que o inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. Então não é um lugar geográfico. E o céu igualmente, onde houver almas felizes. Isso quer dizer que a nossa casa pode ser um inferno, pode ser um umbral, de acordo com o que nós fazemos, como agimos ou como reagimos com aqueles que estão conosco. Isso tem se intensificado muito nesse período de isolamento, de pandemia, que faz com que a gente ou conserte ou entorte. E muitos têm entortado, infelizmente, como há muitas reencarnações têm se repetido. Mas o mundo prossegue, esse planeta nosso está mudando. A gente percebe pelas crianças que nascem hoje, algumas crianças elas já vêm com habilidades que são incríveis. A gente tem tido informes de espíritos de outras galáxias, de outros planetas evoluídos, que estão preparados e já estão reencarnados aqui na Terra, para nos ajudar na modificação do nosso planeta. Então, é muito importante, tudo está sendo feito de forma bem didática, nada foge ao controle. Às vezes a gente assiste a programação da televisão vendo uma desgraceira, tanta coisa ruim acontecendo, ou então quando a gente encontra uma pessoa, o assunto sempre gira em torno de quem está pior, ou situações tristes que aconteceram, que se acometeram recentemente. Mas não é assim, não está assim, nada está fora do controle. Como eu disse agora há pouco, Deus permite que uma galerinha venha para cá,
numa recuperação reencarnatória, para poder aprender acerca do bem e do mal. Né? E acerca desse bem e do mal, Kardec diz no item 6 do Código Penal da Vida Futura, ele diz assim: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. E aí vem uma questão muito legal para a gente poder pensar. Quando a gente pensa que está indo bem, aí vem alguma outra coisa que faz, puxa vida, vou ter que mudar de novo. Não é, o que eu estou fazendo é pouco, vou ter que fazer mais. Então, aí Kardec complementa. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado do quê? De uma imperfeição. Então, não fazer o bem é resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Olha só como que são as coisas. E a gente encontra isso no livro dos Espíritos. Nós encontramos consonância, ressonância, e tudo se encaixa. Então, veja só, cuidar da minha vida, trabalhar, educar meus filhos, cumprir todas as regras sociais, é pouco. Vai ser considerado, porque tudo que fazemos de bom ou de ruim é catalogado e a divindade vai dar o valor necessário. Mas, veja só, quando a gente achava que estava indo bem, que só de não fazer o mal já estava suficiente, vem Kardec e fala uma coisa dessa, que eu não fazer o bem é uma imperfeição, e a gente está falando de que imperfeições causam dores, sofrimento, e eu vou sofrer por causa disso? Porque eu não estou fazendo bem? Porque eu não estou praticando a caridade? Porque eu estou cuidando da minha vida? Estou cuidando bem da minha vida? Não é isso que muitos falam? E aí, quando vem a dor, o sofrimento, como companheira da nossa existência, nós perguntamos, por que, meu Deus? Por que eu? Por que comigo? E aí a gente vai entender que existe leis divinas, inderrogáveis, imutáveis. E estas leis são para todas as pessoas, todos os seres. Até Kardec perguntou na questão 615, perguntou assim: é eterna a lei de Deus? É porque ele tinha perguntado sobre aonde estava escrita, né, a lei de Deus. Aí ele perguntou: é eterna a lei de Deus? O que foi respondido? Respondeu: simplesmente assim, é eterna e imutável, como o próprio Deus. Olha só, eterna e imutável, como o próprio Deus. Se é eterna e imutável como o próprio Deus, é para todos nós. Não é só para A ou B, é para o abecedário todo, é para todo habitante dessa nave chamada Terra e para outros planetas. Isso não tem como mudar, embora muitas pessoas se digam privilegiados, merecedores. Será? Né? Então, a gente recebe adiante, ou seja, penas futuras, consequências futuras, dores futuras, em decorrência das nossas imperfeições de hoje. E a gente precisa. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Nunca se esqueçam disso. Não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências.
como não há uma única ação meritória, boa, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Então, tudo está sendo, neste universo, tudo está conectado. Deus está em tudo e todos. E isto é muito importante que assimilemos, para que possamos implementar em nós a modificação necessária, para que possamos coletar adiante melhores frutos, né? Frutos menos amargos, como os que temos experimentados. E a consciência dessa necessidade nos mostra que estamos em evolução, estamos tentando mudamos algumas coisas, nos irritamos com outro. Quando erramos em um determinado ponto e descobrimos que erramos, nos incomodamos. É o ser novo ressurgindo, renascendo dentro de cada um de nós. Até outro dia desse eu estava assistindo uma palestra e o Rossandro Klinger falou assim que até me deixou meio preocupado nessa hora que ele falou, depois é que eu entendi. Ele falou assim, que espíritos que têm insônia são espíritos que estão em burilamento, que se arrependem, que ficam se questionando, que está deixando eclodir um novo ser, um ser melhor. Aí eu pensei, nossa, eu durmo tão bem, será que eu não estou fazendo essa modificação assim? Minha esposa costuma dizer que quando eu caio na cama, é que nem machado sem cabo, é pumba e eu estou dormindo. Mas não tem nada a ver com isso. E ele mesmo corrige, dizendo que cada caso é um caso, não generaliza nada. Então, é importante que muitos de nós, quando perdemos o sono, em decorrência dos erros que cometemos, do questionamento, por que eu fiz isso, não vou fazer mais isso tudo é muito significativo porque nos remete a um processo de raciocínio e futuramente de modificação e evolução. Então, prosseguindo, nós encontramos assim que Kardec fala no item 10, você vê que a gente está pegando um aqui e outro lá, para a gente poder falar, mas o Marco disse, e a Cássia, que eu posso ir até às 10, está faltando um pouquinho, tem tempo, né? Então prosseguimos. Diz ele, nesse item 10, o espírito sofre quer no mundo corporal, quer no espiritual. A consequência das suas imperfeições, as misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea, são de origens das nossas imperfeições. Ele continua afirmando, hein? Com bastante ênfase. E se a gente olhar o Livro dos Espíritos, vai encontrar ressonância. Se a gente olhar a Gênese, vai encontrar ressonância. Se a gente buscar em obras póstumas, também vamos encontrar ressonância. Afirmativas, coerentes, que se entrelaçam e nos orientam a um caminho. Então, essas imperfeições, as misérias e as vicissitudes padecidas na vida corporal, são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Sei, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, é decorrência disso, presente ou passada, e imperfeições que ainda não corrigimos. E prosseguindo, ele diz que não há nenhuma regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração de qualquer pena ou castigo. Então, não há regra absoluta. Cada caso é um caso. Então, a gente fica criando ideologia, achando que quem matou vai morrer. Não tem nada disso. Nada disso. Presta atenção, né? Não é absoluta, não é regra absoluta, e nem uniforme. Cada caso é um caso. A única lei geral é que toda falta terá uma consequência, uma punição. Isso é regra para todo mundo. E terá recompensa também todo ato meritório segundo o seu valor. Toda ação bondosa não se perde no tempo e no espaço. É absorvida, catalogada, e você vai receber isso. Tanto melhor começar a fazer o bem. Porque mesmo parecendo que ninguém notou, nada passa desapercebido a Deus e a justiça divina. Tudo fica assimilado.
né? Então, prosseguindo, ele diz que a duração do castigo depende da melhoria do espírito. Era lá. Essa questão de pena eterna, então, é conversa. Só vou ter pena eterna porque eu não me mudo, eu preciso mudar. Sim, se eu não mudar, eu não consigo passar para outra fase. É como um jogo de videogame. Você precisa mudar a fase. Mas como que eu vou mudar a fase? Você sempre não tem que fazer algo que te dê pontuação para que você mude de fase? A vida nossa é essa. Você tem que fazer algo para que você possa mudar de fase. Então, a duração das nossas dificuldades, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, depende única e exclusivamente da gente. Né? E ele prossegue: nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Quer dizer, ninguém vai dizer, olha, você vai ficar pagando pena por tanto tempo, como acontece aqui, e as pessoas vão para a cadeia. Né? O que Deus exige para pôr termo no sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Então, isto é regra absoluta para todos. Deus exige para que coloque termo, para que termine, para que acabe o sofrimento das pessoas. A regra é melhorar-se de forma séria, sincera, efetiva, voltando-se para o caminho do bem. Desse modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, o comandante da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela consequência, pela permanência, pertinência no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existir mais. Compreende? Simples assim. Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe. A hora que deixar de existir, acabou. Pronto. Finito. E a vida prossegue. Muito melhor. Né? E aí, para prosseguir, quando a gente faz alguma coisa errada, existem 3 consequências, 3 atitudes que a gente precisa absorver muito bem. Primeiro, o arrependimento. Conquanto seja o primeiro passo para a regeneração do espírito, não basta por si só. São precisas ainda a expiação e a reparação. 3, nós precisamos nos arrepender. Nós sabemos muito bem a segunda, que é expiar as faltas, né? A expiação. Depois do arrependimento, a gente alivia um pouco a expiação. Arrepender-se vai minimizar, vai trabalhar a expiação. Mas será que é o suficiente? Acabou aí? Não. Segundo as leis divinas, nós precisamos da reparação daquele mal que nós fizemos. E aí Kardec diz assim: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, ou seja, ele alivia aqueles entraves da dor da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas é só a reparação, contudo, que pode anular o efeito, destruindo a causa, ou seja, o mal que fizemos. Então, é através da reparação que nós modificamos esta situação. Daí, nós entendemos que o arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Tá certo? Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo.
até que os últimos vestígios, né, da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, seja ou após a morte, o desencarne, ou ainda em nova existência lá adiante, corporal. Já a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência adiante, em contato com estas mesmas pessoas. Meu Deus do céu. Quer dizer, então, que aquela pessoa que eu não quero ver mais, ou aquela pessoa da minha família que eu vou ter contato ainda? Sim, vai ter contato. E a gente precisa entender estas regras essa justiça divina, né? E começar a trabalhar as nossas imperfeições. A gente precisa mudar nosso jeito de olhar as pessoas, de ver as pessoas, de entender as pessoas, para que a gente possa também olhar para dentro da gente, de nos ver e de nos entender, porque tudo é um contexto, tudo está interligado, entrelaçado, tá? Por exemplo, nós espíritas, e agora para vestir, para encerrar, porque o tempo já está acabando, eu já não tenho mais tempo, só para encerrar, para a gente entender que a gente precisa ouvir um pouco mais, ser um pouco mais fraterno e falar um pouco menos, julgar um pouco menos. Quando a gente chega numa casa espírita, aconteceu assim um pouco comigo também, dessa forma que eu via. E aí a gente vê uma pessoa fazendo uma prece, com aquela voz bonita, mansa, suave. O palestrante falando calmo, manso, bonito, suave. Aí você bate o olho e fala, meu Deus, todo mundo aqui é evoluído, só eu que não. Estou aqui capengando, o que eu vim fazer aqui? Mas aí você vai conhecendo direitinho, nada como uma convivência diária, não precisa de muito tempo, não. E a gente percebe e algumas pessoas julgam de forma severa, falando que aquilo é hipocrisia. Aquele mesmo que fazia aquela prece de forma suave, aquele mesmo que fazia aquela palestra de forma mansa, falando coisas muito importantes, eles não são hipocrisia, não é hipocrisia isso aí. A gente precisa parar de julgar essas pessoas, né? Eles estão fazendo exercícios, tentando, ensaiando o prazer de ser leve. É verdade. O prazer de ser doce, o prazer de ser amoroso. Importante para todas as pessoas. É como se fosse um grito da alma e um exercício também para sermos melhores. Então não é hipocrisia, é uma sensação, um prazer muito grande que a gente experimenta e é um exercício para nos melhorar. Os defeitos estão aqui, as imperfeições estão aqui e nós vamos coletá-las, ou seja, nós vamos sentir as consequências disso, assim como vamos sentir as consequências das correções que conseguimos fazer das nossas imperfeições. Feito isto, daria para falar muito mais ainda, a gente tem muito mais coisas, mas infelizmente o tempo acabou, e eu penso que de tudo isto que a gente pode absorver é que não existe injustiça. E que esta questão de bem e de mal ficou muito bem definida no Livro dos Espíritos, na questão 630, quando Kardec perguntou como se pode distinguir o bem do mal, para a gente finalizar. E os espíritos foram tão diretos e sucintos que não precisa de explicação a resposta deles. Eles disseram assim, quando foi perguntado como se pode distinguir o bem do mal. E eles disseram, o bem é tudo
o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. A escolha é nossa. O que queremos? Muito obrigado. Gratidão pela oportunidade. Jesus abençoe a todos e ampare a todos que estão passando por dificuldades. Muito obrigado, Ricardo. Sua palestra foi uma verdadeira aula sobre as penas, né, e as nossas consequências dos nossos atos, né? Tá vendo como que 60 minutos não é muito? Verdade, rapaz, perdão, hein? Ultrapassei o tempo, né? Não, tá vendo? A gente faz 60 minutos, a pessoa fala assim, não, é muita coisa, não é. 1h30 ainda é pouco, viu, Ricardo, para que a gente possa absorver todos esses conhecimentos. Né? Parabéns pela sua palestra. Então, a gente agradece a você, agradecemos aos amigos do Facebook que estiveram conosco, os irmãos desencarnados, Ricardo, lá na sede é transmitido também, né? Sim. Tem os irmãos que estão lá assistindo com a gente, com certeza, nesse palco que você conhece, né? Já falou muitas vezes aí. Que saudade daí, viu? Mas nós vamos ainda nos reencontrar aqui, como no Kardec também, né? Passei 2 anos trabalhando aí com a evangelização, nas sementinhas da manhã, né? Tá lá ainda, tá lá. Tá lá. Tá firme, forte com a Aline, né? A Juscelene, legal. Ana Kathleen, a Rita. Exatamente. Vamos lá. Para encerrar, Ricardo, eu vou fazer a prece, então. Você me permite? Pois não. Então vamos aproveitar essa sintonia tão agradável que o Ricardo nos proporcionou. Levarmos nosso pensamento ao Mestre Jesus, esse irmão que nos governa, que nos dá a possibilidade de estarmos aqui nesse mundo de provas e expiações, passando por aprendizado, por experiência. Que possamos, com a fé que temos em Deus, vencermos nossas dificuldades, vencermos todas as nossas provas. E também pedimos a todos uma vibração especial aos nossos irmãos que se encontram doentes, em suas variadas doenças, aqueles que se encontram acamados em hospitais, em casa, aqueles mesmos que estão sem a vontade de continuar nessa caminhada, que é difícil, mas é recompensadora, igual o Ricardo nos explicou. Desde que a gente siga as leis divinas, com amor, com dedicação, evitando os erros. Que possa, então, a espiritualidade, através do Dr. Bezerra de Menezes, ir em cada lar, em cada irmão, e deixar seu bálsamo de rejuvenescimento, de vontade e de esperança para que continuamos nessa caminhada até Deus. Agradecemos a equipe espiritual que sempre nos amparou, aos nossos irmãos que nos assistiram, tanto os encarnados como os desencarnados, e pedimos a Deus que nos conceda a oportunidade de estarmos aqui na próxima sexta-feira. Obrigado, Pai. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, Ricardo, um abraço e até a próxima oportunidade. Isso. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Grande abraço.